Dessa tal maneira não tem explicação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos, Glória queridos a Deus. ouvintes. Deus amou. Antes de você amar a Deus, Deus já te amou primeiro. Antes de você dar alguma coisa ao Senhor, e nós não temos muita coisa para dar a Deus, o salmista, ele chega a dizer: que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que Ele tem me feito. Aqui está se falando de um rei, um homem rico, ou seja, eu quero melhorar essa palavra rico, um homem riquíssimo, o salmista Davi, rei, ouro, prata, louvado seja Deus, exército, mas ele chega a dizer: o que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que Ele tem me feito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, antes de você dar alguma coisa ao Senhor, Ele lhe deu primeiro. Ele lhe deu quem? Ele deu o seu Filho. Louvado seja Deus. Aleluia. Qual o propósito dele dar o seu Filho? Para morrer na cruz. Louvado seja Deus. Morte de cruz, levando todas as nossas maldições. Porque a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas o nosso Deus envia o seu Filho, porque a Bíblia diz que Deus, olhando para a terra, Ele não viu um justo sequer. Ninguém é justo diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, Deus, olhando para a terra, Ele não viu um justo sequer. Aleluia. E os homens caminhavam com passos largos para a perdição. Mas Deus preparou um caminho. E que caminho é esse? Esse caminho se chama Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Este caminho se chama Jesus Cristo. Ele disse que ninguém, esse ninguém é ninguém, aleluia, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á. Aleluia. Ele disse: eu sou o caminho. Louvado seja Deus. Para a gente irmos para São Paulo, aleluia, temos várias opções para chegar a São Paulo. Glória a Deus. Me referindo aqui às avenidas, às rodovias, aliás. Temos vários caminhos, aleluia, para chegarmos em São Paulo. Mas para irmos para o céu, só temos um caminho. Louvado seja Deus. Esse caminho se chama Jesus Cristo. Mas Salomão escreve em Provérbio, que diz que há muitos caminhos aos olhos do homem. Quando fala do homem, fala do gênero humano. Aleluia. Salomão diz: há muitos caminhos que aos olhos do homem parece reto, mas o seu fim é caminho de morte. Louvado seja Deus. Mas qual que é o caminho, pregador? Aleluia. O caminho se chama Jesus. Aleluia. Só Jesus pode levar o homem ao céu. Ele disse: eu sou a porta. Aleluia. Aquele que entra por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia. É motivo de nesta manhã agradecermos a Deus. Que Deus abençoe a todos, aleluia, neste mercado, profissionais, aleluia, os clientes,
Aleluia, Jesus. Todos que entram, todos que saem, que as mãos do Todo-Poderoso estejam sobre sua vida, lhe guardando, lhe livrando de todo mal, lhe dando, aleluia, tempo para o arrependimento. Louvado seja Deus, porque sabemos, meus irmãos, que o dia da manhã, ele não existe. O que existe é hoje. Ontem ele passou, ele não volta atrás. Aleluia. Amanhã ele não existe, porque não sabemos daqui a meia hora, daqui a um minuto. Aleluia. O que importa é este momento agora, que você está aí, que nós estamos aqui. Deveremos refletirmos, louvado seja Deus, sobre a nossa vida diante de Deus, não é diante das coisas. Aleluia. Nós trabalhamos, corremos atrás dos bens materiais, isso é importante, isso é meio de sobrevivência, mas e a vida eterna? Porque a Bíblia diz que está ordenado o homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. E a vida eterna? E após a morte? Para onde vamos? Aleluia. Aleluia. É mentira daquele que diz que após a morte acabou-se tudo. Não, não senhor, não senhora. Louvado seja Deus. Aleluia. Temos um céu nos esperando para aquele que se arrepender, deixar as coisas velhas e passar a viver as coisas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém? Então, nesta manhã, nós viemos aqui. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade. Na verdade, não sabia que o pastor Brito estavam aqui. Vim aqui comprar alguma coisa e subi aqui e ele me deu essa oportunidade de falar um pouco desse maravilhoso nome que é sobre todos os nomes, se chama Jesus Cristo. Aleluia, que maravilha. Oh, meus irmãos, aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. O texto que nós vamos deixar, aliás, que nós já deixamos, já lemos, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Louvado seja Deus. Esse mundo, aleluia, Deus amou o mundo. Esse mundo não é terra, esse mundo não é carro. Deus amou o mundo. Esse mundo não é casa. Esse mundo, Deus amou o mundo. Esse mundo não é bens materiais, não é ouro, não é prata. Deus não morreu, não enviou seu filho na cruz para morrer por casa, por mansões, por ouro, por prata. Não. Deus enviou seu filho ao mundo, louvado seja Deus, para morrer, para entregar a sua vida por pessoas, por seres humanos, por homens, por mulheres. Louvado seja Deus, que tem alma. Fiel, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado, exaltado seja o teu nome nesse aleluia, lugar. Que tem a aparência do nosso Criador. Louvado seja Deus. Então, Ele quer te salvar. Creio, Senhor. Amém, meus irmãos, queridos ouvintes? Ele quer te salvar. Te salvar do que, pregador? Eu estou bem. Aleluia. Ele quer te salvar da perdição eterna. Aleluia, Jesus. Ele quer te libertar. Espera aí. Explica isso direito. Eu estou liberto. Eu estou indo e voltando para todos os lugares que eu quero ir. Eu estou liberto. Mas, meus irmãos, que liberdade é essa? Você está liberto em Cristo Jesus? Porque a Bíblia diz que aquele que está liberto em Cristo Jesus, aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aleluia. Aquele que vivia no mundo, aí enrolada, não enrola mais. Louvado seja Deus. Ele vive de acordo com a palavra de Deus. Isso é liberdade. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Pastor Brito, muito obrigado por esta oportunidade. Que Deus continue te abençoando, te dando saúde,
e prosperando a sua vida e o seu ministério. Amém? Deus abençoe, querido. Deus abençoe comigo. Glória a Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe a vida do pastor Genivaldo. Está aqui nos apoiando, trazendo uma mensagem maravilhosa. Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de uma tal maneira, Ele mesmo, sendo o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem o controle de tudo em suas mãos, Criador dos céus e da terra, da natureza, da nossa vida. Ele fez tudo e Ele mesmo, Ele se prontificou ao nosso favor, em sair da sua glória, sair do seu trono, sair da sua majestade, e se fez homem para vir neste mundo. Qual o objetivo? O objetivo para pagar um preço muito caro, preço caríssimo, que é a nossa salvação. Por isso que nós devemos ouvir a palavra de Deus, meditar, porque a Bíblia diz de fé que a sorte vem, de fé que sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que nessa manhã você está aqui ouvindo essa palavra, não é à toa. Deus te trouxe aqui, nos trouxemos para ouvir uma palavra abençoada, como já foi dito. Que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que Ele nos entregou essa vida maravilhosa para que nós façamos o quê? Viver de qualquer jeito? Não. Se Ele morreu na cruz, derramou seu sangue, ali, verteu seu sangue, derramou seu sangue na cruz, é para eu e você viver uma vida de santidade, eu e você vivermos uma vida cheia de paz, uma vida cheia de alegria, uma vida em comunhão. Por isso que Ele entregou a sua vida por cada um de nós, para que nós possamos... Vai, Senhor! Glória a Jesus! Amém. Vem aí, está aqui. O palco do Senhor está aqui montado. Está montado. Esse Deus maravilhoso que saiu do seu trono e se fez homem, nascido de uma mulher, para que pagasse um preço caro, para que eu e você pudéssemos ter uma vida eterna. E essa vida eterna, que eu quero dizer para você, não é de qualquer jeito. A vida eterna, ela tem que ter renúncia. A vida eterna, ela tem que ter entrega. Ela tem que ter transformação. Por isso que a palavra de Deus fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não importa aonde, o lugar, o tempo, se faz sol, chuva, mas o nosso dever é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Assim como Deus escolheu, que o próprio Jesus escolheu aqueles homens do passado, os 12 discípulos, Ele ensinou, Ele preparou e disse a eles: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Por isso você tem que crer na palavra, você tem que crer, ouvir e obedecer, porque as Escrituras ela foi escrita para que nós pudéssemos ter essa oportunidade de salvação. E a salvação é essa: que Deus amou o mundo e entregou seu único Filho, para que nós possamos obedecer, ter uma compreensão que Ele realmente morreu por mim e por você. E a palavra de Deus fala em João 14:6, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então você não tem outra escolha. Nós não temos outra escolha. O caminho é Jesus Cristo. Por isso que você tem que se arrepender dos seus pecados, se converter e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que você possa ter uma vida eterna. E nós possamos ter uma vida eterna andando com Jesus Cristo, buscando conhecer Ele cada dia mais. Porque a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a verdade, a palavra de Deus, as Escrituras. Nós não estamos falando aqui de um livro qualquer, nós não estamos aqui contando historinha de gibi. Não, nós estamos aqui com a palavra de Deus, as Escrituras, a própria palavra que testifica que Jesus Cristo, Ele sempre será o nosso Deus.
e que nós temos que anunciar até que Ele volte. Porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo, Ele deixou escrito que Ele iria para o Pai, mas Ele enviaria o seu Espírito para que esteja conosco, até aquele dia que Ele retornaria para buscar o seu povo, buscar a sua igreja. E a sua igreja quem é? A igreja é aqueles que aceitam Jesus, se convertem, e o Espírito Santo habita dentro dele. Porque o Espírito Santo só habita dentro de nós a partir de quando nós entregamos a Ele. Nós aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador. É a única maneira do Espírito Santo estar conosco, estar dentro de nós, para que nós possamos mostrar a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Por isso, nesta manhã, você possa ouvir essa palavra e guardar no teu coração, para que você possa meditar nela, você possa realmente mudar a tua vida, porque as Escrituras é a palavra de Deus que nos orienta, que nos ensina, que nos instrui, e a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou seu único Filho para que todo aquele que nele crê. Em Romanos 11, 10, 17 diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso você tem que ouvir. Você não pode deixar a palavra de Deus entrar no teu ouvido e sair do outro lado. E você não tem mudança de vida. Você tem que ter mudança de vida, de atitude. Porque sem mudança não tem salvação. Sem arrependimento não tem salvação. Sem mudanças de vida você não tem como andar com Cristo Jesus. Eu queria deixar uma palavra aqui também para meditação. Os irmãos de todos nós que se encontram aqui em Lucas 21, 34, que diz assim: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aleluia! Glória a Deus! Isso aqui é um sermão do próprio da palavra de Deus nos orientando, para que nós, irmãos, povo de Deus, estejamos atentos para aquele dia da vida do Senhor, para que Ele não pegue de surpresa, porque nós vemos esse mundo sim. Obrigado, pastor. Bem. Porque Jesus Cristo, Ele deixou as Escrituras, foi para a nossa orientação, foi para a nossa meditação, foi para que nós possamos estar atentos para o grande dia do Senhor, a vida do Senhor Jesus. E a palavra de Deus, em João 5, 19, ela vai falar: examinai as Escrituras, porque cuideis dela ter vida eterna, e ela que testifica de mim. Somente a palavra de Deus que testifica que Jesus Cristo é, sempre foi e será o nosso Deus, que dá a salvação para todos nós. E se Ele disse que Ele iria e voltaria, é para que nós possamos estar atentos, pedindo para que nós possamos vigiar, para que nós possamos estar atentos, porque os sinais estão aí, os acontecimentos estão acontecendo a todo momento, a natureza está mudando, o clima cada dia mais quente, a fome tomando conta de todo lugar, e as pessoas muitas vezes não se despertam com os acontecimentos, as pessoas não se despertam
para as coisas que estão acontecendo. Mas a palavra de Deus fala para que nós ficássemos de vigia. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E Jesus Cristo, Ele disse que não iria avisar a volta dele. O que Ele disse é para que nós ficássemos atentos, para que nós pudéssemos ficar de prontidão no grande dia do Senhor. E esse dia está chegando, esse dia está próximo, esse dia está mais próximo do que você imagina. E muitas das vezes as pessoas não estão dando conta disso, levando a vida de qualquer jeito, levando a vida de qualquer maneira. Mas o Criador, Ele não aceita que nós vivemos de qualquer maneira, mas que nós possamos corrigir os nossos erros, porque aquele que não andar de acordo com a palavra de Deus não entra no reino de Deus. Aquele que não toma posição na sua vida não tem como entrar na glória de Deus. Quando Ele diz para que nós vigiarmos, é para que nós possamos estar atentos, porque o mundo vive de qualquer maneira. O mundo desobedece totalmente a palavra de Deus. O mundo vive de uma maneira que desagrada ao Senhor Jesus. Mas Deus não morreu para que nós possamos viver de qualquer maneira. Deus não morreu para que nós possamos fazer aquilo que nós queremos. Deus não morreu para que nós possamos viver uma vida de qualquer jeito, mas obediência à sua palavra. Era assim nos dias de Noé. Que está no Evangelho de Mateus 24, 37. O povo daquela época vivia na desobediência, vivia da maneira só para agradar os seus desejos carnais, levavam a vida totalmente ao contrário do que Deus queria que eles vivessem. Por isso Deus falou para Noé construir uma arca, para que entrasse dentro dele a sua família, e os animais, porque ele ia destruir o mundo, tudo aquilo que ele tinha criado, ele ia destruir. Deus não estava contente com a atitude daquela geração. E a palavra de Deus, ela foi escrita para que nós possamos estar atentos, para que nós possamos observar e viver de acordo com o que Deus quer. E a palavra de Deus em Mateus 24, eu vou ler aqui para você. A palavra de Deus fala assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O povo vivia de uma maneira ao contrário à vontade de Deus.
A Bíblia fala que eles bebiam, comiam, só farreavam, querendo curtir momentos. A Bíblia diz que eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Só pensava nisso. Homem casava, não gostava da sua esposa, trocava por outra, casava novamente, largava, casava com outra. E era uma bagunça. E vivia de uma forma que totalmente desagradava o Senhor. E Deus disse para Noé: Noé, faz uma arca entre você e sua família, porque eu vou destruir a todos, porque eu não estou mais me agradando dessa geração. E Noé pregava a volta de Jesus. Noé pregava para que o povo se arrependesse, ou seja, para que o povo se arrependesse. Noé falava que Deus ia destruir aquela geração, mas o povo não acreditava, zombavam da palavra de Noé. Da mesma forma, nos dias de hoje, as pessoas não dão crédito na palavra de Deus. Muitas das vezes nós anunciamos, pregamos a palavra de Deus, mas as pessoas muitas das vezes não dão crédito. As pessoas não dão ouvido. As pessoas se preocupam com seus afazeres, para lá e para cá, mas não dão ouvido à palavra de Deus. Só pensa em coisas materiais, só pensa em dinheiro, só pensa em curtir a sua vida, andando de qualquer maneira. Assim como foi nos dias de Noé, a palavra de Deus fala. Da mesma forma nos dias de hoje, as pessoas só pensam em festa e viver a vida de maneira que agrada a sua carne, o seu ego, a sua vontade, o seu querer. Mas dessa forma só tem desagradado ao Senhor Jesus. Assim como foi nos dias de Noé. Portanto, as pessoas só faziam as suas vontades. Mas Deus deixou um alerta que ia destruir. E Noé avisava aquelas pessoas. Eles zombavam da palavra de Noé, não acreditavam. E Deus disse para Noé: Noé, construa essa arca entre você e sua família, que era ele e sua esposa, 3 filhos e 3 noras, 8 pessoas, uma multidão de pessoas naquela época. E só apenas 8 pessoas que conseguiram salvar do dilúvio. Também os animais. E Deus pediu para que separasse de cada casal, de cada animal casal, porque Ele ia dar outra chance. Aí veio o dilúvio. Choveu 40 dias e 40 noites. Chuva, não parava dia e noite. O mundo foi inundado. Mas quando eles viam que eles iam morrer afogados, correram até a arca e queriam entrar na arca. Mas só que Deus fechou a arca do lado de fora. Ninguém podia entrar mais e nem sair.
a palavra de Deus fala que ele estava tão envolvido com o mundo, ele estava tão entendido com as coisas mundanas, que eles não perceberam que o dilúvio estava acontecendo. Da mesma maneira nos dias de hoje, as pessoas não estão nem aí, não estão percebendo que os finais dos tempos estão chegando, os finais de todas as coisas estão chegando, o fim de todas as coisas está chegando. Assim como foi nos dias de Noé. Aquela multidão não perceberam. Quando viram, a água já estava chegando no pescoço. Correram para entrar dentro da arca. Não podia mais. Por isso hoje você tem uma oportunidade. O fim está chegando. Porque tudo isso aqui vai acabar. Tudo vai ser destruído. Ou você pensa que isso aqui vai durar a eternidade? Nunca. Isso aqui tudo vai ser destruído. O teu carrão bonito vai ser destruído. O teu dinheiro vai ser destruído. A tua mansão, tua casa bonita vai ser destruída. Mas o que você está fazendo para que você possa ser salvo? O que você está fazendo para que você possa alcançar a salvação? É da maneira que você está vivendo? Não. Tem que haver arrependimento. Tem que haver mudança. E aquele povo não perceberam, mas o dilúvio estava acontecendo. E não entraram na arca, e morreram todos afogados. Assim, aqueles que não tiveram uma vida com Cristo, aqueles que não viveram de acordo com a palavra manda, aqueles que não obedecem as Escrituras, a palavra de Deus, vão ser todos destruídos. O duro é, morrer não é um grande problema. O problema é você morrer sem salvação. Morrer todo mundo vai. Eu vou morrer, você vai morrer. Mas o problema é como está a tua vida hoje. Como está a tua vida hoje diante de Deus? Porque o fim está próximo. O fim está chegando. Aquele povo não conseguiu mais entrar na arca. Ficaram todos do lado de fora. E morreram todos afogados. E não alcançaram a vida eterna. Assim são aqueles que não estão de acordo com a Bíblia manda. A palavra de Deus orienta. O fim está próximo. A morte vai chegar para todos. Mas o problema é, se você morrer hoje, como está a tua vida? E Jesus Cristo, Ele está nos orientando todos os dias. Por isso saímos para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, anunciar a verdade da salvação. E é só Jesus. Quando Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Está em João 14, 16. Por isso anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo, que se encontra a palavra de Deus em João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é essa: Jesus Cristo foi, é e sempre será o Deus Todo-Poderoso. Como eu já disse aqui na palavra, que Ele saiu da sua glória, saiu do seu trono e se fez homem para morrer por mim e por você, para que nós possamos alcançar nossa salvação. O dívida que nem eu nem você conseguia pagar, Jesus Cristo pagou na cruz, verteu o seu sangue, para que nós possamos viver de qualquer jeito? Não, mas viver de acordo com as Escrituras, ou Jesus quer que nós vivamos. Por isso, você tem mais oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Hoje pode ser teu último dia, porque não sabemos a hora que o Senhor vai nos recolher. Hoje pode ser teu último dia. Por isso você tem que se converter e viver de acordo com Jesus Cristo quer que nós vivamos. Ele veio nesse mundo para morrer por mim e por você. E a parte dele ele já fez. Falta você agora fazer, nós fazemos a nossa parte. Ser exemplo de Jesus Cristo. Viver como que ele andou. Vivendo de acordo com as Escrituras, os mandamentos de Deus nos manda. E é hoje. Não é para amanhã, é para hoje. E que Deus possa te dar sabedoria, discernimento, porque Jesus Cristo está próximo, Jesus Cristo está voltando. E vai pegar esse mundo de surpresa. Assim como a palavra nos fala, para que nós possamos andar em vigilância. Vigiai, porque não sabeis que hora que é a vida do Senhor. Se conserve a sua vida enquanto é tempo. Em nome de Jesus. E aqui, este lugar, a palavra de Deus fala, onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estaria ali. E a presença do Senhor é real nesse lugar. Porque aqui já esteve aqui um homem de Deus, já trouxe uma palavra, e Deus usa aquele que Ele quer. Neste momento está aqui o pastor Melo, que estou passando para ele aqui dar uma saudação e fazer aquilo que Deus tocar no seu coração. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aos que estão ao alcance dessa unidade de som, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Estamos aqui, é uma atividade na área espiritual, onde Deus, por sua bondade, pode te alcançar e te orientar a escapar dos dias vindouros, que não vai ser legal para os que estão vivos ficar. Mas Ele vem, está escrito na Bíblia, Ele vem. Uma atividade dessa que eu quero agradecer a Deus pelos corajosos que fazem esse trabalho. Pastor Brito, Salvador Olímpio Brito, está aqui. E passando por aqui nesse instante, eu vi essa oportunidade de dar uma advertência aos que estão à unidade desse som. Aqui não é placa de igreja, aqui é a palavra de Deus. Se fosse para falar de igreja, eu falaria de entidades filantrópicas. Mas eu devo não ser anônimo. Sou o pastor Melo, vim para cá com alguns tempos, alguns anos, e estou fazendo a obra de Deus com seriedade, sem
querer atingir, ferir, mas tocar no seu sentimento para que você possa também ter uma oportunidade de ouvir esta palavra. Eu vou adiantar um negócio para você, o senhor e a senhora que está ouvindo aqui. Deus não tem o culpado por inocente. Ouviu? Não vai dizer, não escutei, não ouvi. Ele vai te alcançar. E lá naquele dia, não vai ter justificativa. A realidade é que vai ter o quê? Sentença. Então nós estamos aqui, é um trabalho que o pastor Brito pôs para realmente expor a palavra de Deus e alcançar aqueles que possam ouvir. Então eu quero agradecer a Deus pelos corajosos que fazem essa obra. E hoje eu estou passando por aqui para deixar uma palavra de incentivo ao senhor, à senhora, ao jovem, aqueles que estão ouvindo. Na realidade, ali no Evangelho de João 14, diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Na realidade, o senhor e a senhora que está ouvindo isso aqui, Deus ele emprestou algo para você e para nós que estamos aqui na terra. O que ele emprestou? A vida. Nós não temos, na realidade, condições de dar manutenção à nossa vida se não for Deus. Então, deixa essa palavra de incentivo. Nós temos ali uma denominação, ali no Jardim Petrópolis, na rua Celso Souza e Silva, número 30. Nós deixamos um convite para você. Ali fala-se de Jesus, como está sendo falado agora, nesse instante aqui. Dono da vida, que resolveu tomar forma humana, descer aqui para resgatar aqueles que realmente abrem o coração para que ele possa fazer morada. Fazer mudança de vida. O que é mudança de vida? Não é você, agora você é crente, não. Se converter do mau caminho para o bom caminho. É uma inversão de realidade, sair do ruim para o bom. Então nós deixamos para você ali, nós temos trabalho ali de segunda-feira, temos trabalho ali de terça-feira, quarta-feira e domingo. Então você vai ver, o pastor Brito vai me ver, mas nós vamos falar de nós. Nós não vamos falar de nós. Nós vamos falar daquele que pagou um preço pela nossa vida, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então eu deixo esse convite ao senhor e à senhora às 19h30 no meio da semana e às 19 horas nos domingos. Então, diante do meu Deus, meu Senhor, na sombra dessa árvore, eu quero agradecer a Deus pela vida do corajoso pastor Brito e outros que já passou aqui e já deu uma palavra de incentivo à sua vida. Então, os céus e a terra foram feitos por aquele que teve a determinação e condições de mostrar para nós que ele tem poder. Ele tem poder de transformação, sim, tem. Mas ele deixou algo interessante a sua vida e a minha. Livre-arbítrio. Se você aceitar, ele é Deus. Se você não aceitar, ele continua sendo Deus. Ele não vai mudar. Portanto, quero só dar essa advertência. Ele não foi ocupado por inocente. Então, enquanto ele está dando esse pequeno espaço, não espere as coisas piorar na sua vida. Ele está dando oportunidade. Ele diz: vinde como estáis. Não é para você mudar na jornada, não. Você vem primeiro, ouve a palavra e ela vai ser uma água que vai jorrar no seu sentimento e vai limpar o seu coração. Então entenda, a luz que hoje clareia, que é a palavra de Deus, ela traz a você, ao senhor e a senhora, aos jovens, os que estão ouvindo esse som. Não deixe para outro dia ou para amanhã o que você pode atender hoje. Essa é uma palavra de advertência. A Bíblia também diz que claramente muitos são chamados e poucos são escolhidos. Ele está te chamando agora. Está te chamando agora. Quem sabe, no chamado, ele vai fazer algo extraordinário na sua vida. Venha, não deixe de ouvir o que Deus tem para a sua vida. Não trouxeste nada a esse mundo, manifesto que desse mundo também nada vai levar. Não é riqueza, não é patrimônio, não é recurso financeiro, não é ouro e prata, mas uma coisa é certa: o rico que estava lá na glória se fez pobre para que eu e você fôssemos ricos aqui na terra. Rico financeiramente? Não, em todos os sentidos. Tendo com que se vestir, se cobrir, está de bom tamanho. A Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, está aqui uma palavra de incentivo: escapa por tua vida. Escapa por tua vida. Jesus é o Senhor de todas as coisas. A ciência multiplicou, a tecnologia avançou, porém Ele é o mesmo. É Ele que te dá discernimento do coração para aquilo que é bom e ruim.
Deus te abençoe e te guarde. Esta é uma palavra de incentivo e advertência. Ainda há tempo. Venha, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. E agora vamos correr lá. Amém. Quando eu vim, eu passo a porta com ele, nós vamos falando. Tá? Vamos ajudar. E o Genival, cadê o Genival? Foi embora. Eu pensei que ele estava com você aí, poxa. Não, mas é só passou aqui no mercado e... beleza. Mas agora pode contar com a gente. Né? Amém. Glória a Deus. Como já foi dito aqui, Deus não tem o culpado por inocente. Você não é mais inocente. Você que está ouvindo essa mensagem, você que tem ouvido até agora a mensagem que foi dita, Deus não tem você como inocente mais. Por isso que nós falamos de Jesus, pregamos o Evangelho de tempo e fora de tempo, para que as pessoas possam ouvir e chegar naquele grande dia, o dia do juízo, e você dizer que nunca ouviu alguém falar. O próprio Deus vai falar que você é um mentiroso, porque você está tendo essa oportunidade. E a palavra de Deus fala, em 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A palavra de Deus, ela não vem para querer matar ninguém, mas para correção, para que as pessoas possam se corrigir dos seus erros, dos seus pecados, e viver uma vida como as Escrituras mandam, porque toda palavra, toda Escritura é inspirada por Deus. E se Ele deixou a palavra, é para que nós vivamos a palavra de Deus, para que eu e você possa viver a palavra. E a palavra diz em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarmos de todo o coração. Você tem que buscar a presença de Deus na tua vida. Você tem que ter o Espírito Santo dentro de você. E como isso acontece? É você largar da vida mundana. É você largar da imundícia desse mundo. Largar da prostituição, da bebedeira, da vida que desagrada a Deus. Porque sem mudança de vida, não há como o Espírito Santo habitar dentro das pessoas. Não tem como. Se não haver conversão, não tem como o Espírito Santo direcionar a tua vida, porque é Ele que direciona a nossa vida, na presença de Deus. E sem mudança de vida, e mudança de atitude, o Espírito Santo não habita dentro do ser humano. Porque a Bíblia diz, em 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos vão ter que ficar diante do Deus Todo-Poderoso. E ali vai ter uma prestação de conta. Todos vão ter que prestar conta diante do Deus Todo-Poderoso. Ninguém vai escapar da justiça de Deus. Ninguém vai escapar de estar ali diante do juiz, daquele que vai determinar a sentença, para aquele que fez bem ou aquele que fez mal. Todos vão ter que prestar conta. E todos vão ter que ficar diante do Deus Todo-Poderoso.
Porque ali vai abrir um livro. A Bíblia fala que vai relatar todos os nossos feitos aqui na terra. E a sentença vai ser dada. E cada um vai receber a sua sentença. E os salvos, aquele que vive com Jesus Cristo, aquele que se arrependeu, aqueles que se converteu e anda de acordo com as Escrituras mandam, esses vão ser salvos. Mas aqueles que ouviram, que não deram crédito, que zombaram, aqueles que não dão ouvido, aqueles que não entraram no ouvido e saiu pelo outro e não deu crédito, vai chegar aquele dia que você vai receber uma palavra muito dura. O próprio Deus vai dizer: apartai-vos de mim que eu não te conheço. E vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que a Bíblia fala que é a segunda morte. Que a primeira morte é quando a pessoa morre e a sua alma vai ficar ali aguardando o grande dia. E aquele grande dia, o dia do Senhor, onde a sentença vai ser dada, para que todos recebam, se é céu ou inferno. Por isso a oportunidade de você se arrepender e viver para Jesus Cristo, você está tendo ainda. Mas depois da morte, a Bíblia diz, segue-se o juízo. Falei em Hebreus 9:27. Todos vão receber. Está ordenado o homem a viver somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. O juízo de Deus, onde a sentença vai ser dada. E a oportunidade é essa, enquanto você está vivo. Porque depois da morte, não tem como se arrepender. Depois da morte, acabou tudo. Não tem missa de sétimo dia. Não tem como você ficar acendendo vela para ninguém. Não tem como você ficar purgando seus pecados. Porque depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte segue-se o juízo. E não vai ter mais chance para aqueles que já morreram. Por isso é dia de se converter. É dia de mudança de vida. Como já foi dito aqui. Mas se você ouvir e não deu crédito, o problema não é meu, não é nosso. O problema é seu. Que não deu crédito na palavra. E você vai ficar diante daquele que tem o poder de lançar no inferno ou dar a salvação. Mas isso só vai depender das suas escolhas. O seu modo de vida, de caminhar. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. Arrependei-vos, porque é chegada a hora. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. O Espírito Santo ainda está aqui, neste mundo. Mas vai chegar aquele dia que Ele vai ser retirado desse mundo. E esse mundo aqui vai viver só na tribulação, onde o anticristo
vai estar dominando isso aqui. Eu pergunto para você, você quer ficar aqui? Ou você vai escolher viver para Cristo? Assim como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam casamento. Só pensava em festa, em bebedeira, em prazeres carnais. E todos foram pegos de surpresa. É assim que vai acontecer na volta de Jesus. Por isso eu digo para você, se arrependa enquanto é tempo. Porque Jesus Cristo está voltando. Aquele que crê no Filho tem vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Está lá em João 3,36. Se você acredita em Jesus Cristo, você tem vida eterna. Mas se você estiver trocando Jesus Cristo por imagem de escultura, ou por objeto, ou qualquer tipo de idolatria, você está fora do reino. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, a única solução tua e nossa é Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Não tem. Somente em Jesus Cristo alcançamos a salvação. E que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te dar a oportunidade de você reconhecer Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador para que você possa ter vida eterna. Fora disso, é o lago de fogo e enxofre. Para de crer naquilo que não pode fazer nada por você. Para de crer naquilo que não resolve a tua vida. Somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Assim diz a palavra do Senhor. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você possa ter mudança de vida enquanto é tempo. Porque depois que você morrer, só existe dois caminhos. Ou é céu, ou é inferno. Arrependa enquanto é tempo. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos os irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A palavra foi pregada, a palavra foi anunciada. E que chega aos corações daqueles que ouviram e podem se converter dos seus caminhos, seus maus caminhos, e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque Jesus Cristo está voltando. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nos abençoa todos os irmãos. Em nome de Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Deus abençoe a todos.